custou o processo de cessão de direitos. Custou, o processo de cessão permite que você não precise gastar dinheiro fazendo a matrícula desse imóvel, fazendo escritura e registrando na matrícula. Isso, né, fez com que a pessoa economizasse quase... Você pode somente deixar para que a pessoa que comprar de você faça o registro. Cessão de direitos de imóveis. O que é isso? É um processo legal? Eu posso perder dinheiro investindo em um imóvel através dele? Nesse vídeo, eu vou trazer tudo o que você precisa saber sobre o processo de cessão de direitos de imóveis e também mostrar um exemplo real do imóvel que eu adquiri recentemente através desse instrumento jurídico. E a única coisa que eu peço em troca é que você deixe sua curtida aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, caso ainda não tenha feito, e ative o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo relevante sobre o mercado imobiliário que eu publico todas as semanas nos vídeos aqui do meu canal. Bom, para começar, eu vou ler uma das definições formais para este processo. A cessão de direitos de imóveis é um instrumento jurídico pelo qual uma pessoa transfere para outra os direitos que possui sobre um imóvel, mesmo que ainda não seja proprietária formal do bem, ou seja, ainda não tenha a escritura registrada no cartório de registro de imóveis. Em outras palavras, é como se você tivesse a promessa de um imóvel, como um contrato de compra e venda ou de financiamento, mas ainda não tivesse com a escritura definitiva em seu nome. E eu já falei em vídeos anteriores aqui do canal que o imóvel somente passa a ser seu a partir do momento que você tem uma escritura e essa escritura é averbada na matrícula, ou seja, o imóvel de fato passa a ser de sua propriedade. Mas mesmo que você ainda não tenha a escritura no seu imóvel, você tem, né, através de um contrato que você firmou com uma construtora, de um contrato de financiamento que você tenha com o banco, você tem a promessa de compra desse imóvel, de titularidade, ou a promessa de que esse imóvel vai ser passado para você após cumprida alguns requisitos. No caso do financiamento, é o quitamento do financiamento, e no caso da compra com uma loteadora, é a quitação do seu saldo devedor, caso você tenha feito financiamento, tenha pago parcelado esse imóvel, ou, né, caso você tenha comprado ele na planta e ele ainda não esteja pronto para você transferir para o seu nome. Nesse caso, sim, você pode ceder este direito que você tem sobre esse imóvel para uma outra pessoa. As situações mais comuns de cessão de direito envolvem imóveis adquiridos na planta, em construção ou loteamentos, mas que ainda não tiveram o seu habite emitido, ainda não estão prontos para você construir. A gente também tem situações de contratos de gaveta, que eu já falei aqui que são muito arriscados, né? Porque você não sabe o que pode acontecer se você não registrar esse contrato. A pessoa que vendeu para você, ela pode também, né, já que o imóvel está no nome dela, agindo de má fé, transferir esse imóvel, vender esse imóvel para várias pessoas. E quem chegar lá primeiro e registrar o contrato vai ter a preferência em qualquer processo judicial. Até porque um processo judicial, para provar uma fraude, um erro nesse processo, pode levar muitos anos e custar bastante dinheiro para você. E uma outra forma muito comum é nos financiamentos imobiliários, onde a pessoa cede para o outro a dívida e também os direitos sobre um determinado imóvel. Quando você assina um contrato de cessão de direitos, você não somente adquire o direito de propriedade do imóvel, mas também as obrigações que um contrato anterior tenha, principalmente quando a gente está falando de imóveis que ainda não estão quitados, né, financiados ou parcelados diretamente com o vendedor. Nesse caso, você herda toda a dívida, né, todas as obrigações que você tem com relação a este imóvel. E a partir do momento que você tem a cessão, caso esse imóvel já esteja disponível para morar, né, principalmente nos casos de parcelamento e financiamento, você de fato vai ter direito à posse deste imóvel. Então você pode começar a morar, você pode começar a construir ou aquilo que o contrato original permitir que você faça. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com processo de cessão de direitos formal. Ou eu compro um imóvel já está quitado e eu pago ele à vista, e aí eu não tenho mais nenhum tipo de obrigação. Lógico que eu tenho que avaliar com bastante cuidado, eu já vou falar daqui a pouquinho sobre como funciona isso, mas, e no caso de financiamento, né, porque você tem uma instituição financeira ali no meio, né, procurem instituições financeiras que
sejam autorizadas, né, que tenham uma robustez para você não ter nenhum tipo de problema ali no meio e, né, se possível, busque orientação de um profissional, né, de um advogado especialista em direito imobiliário ou profissionais que tenham experiência nesta área, né, que possam de fato te orientar acerca deste processo de maneira mais adequada. Agora, já deu para perceber que esse sim é um processo legal, mas ele precisa ser formalizado, precisa ser tudo colocado no papel e registrado em cartório para evitar que haja qualquer irregularidade no processo. Um contrato que você assina e coloca na sua gaveta, ele dificilmente vai ter uma validade jurídica. É muito difícil você comprovar uma autenticidade deste documento. Então, por isso que é importante que toda a documentação seja, sim, registrada em cartório, ou se você fizer através de um processo digital, como foi o meu caso, que toda a documentação seja assinada através de ferramentas autorizadas. Eu sempre uso o gov.br ou o e-notariado. São duas ferramentas certificadas e que dão uma robustez jurídica para o negócio. Até porque essas duas ferramentas são aceitas até mesmo pelos cartórios ou pelas instituições financeiras como válidas. Então, esta é a forma ideal de você formalizar o negócio. E é importante você se atentar que ou a instituição financeira que concedeu o empréstimo, né, o financiamento, ou a loteadora, a construtora, a incorporadora que vendeu este imóvel precisa dar a anuência para esta venda para você, para essa cessão de direitos. E isso é feito através de um contrato de cessão de direitos, que nem o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e somente depois da assinatura desse contrato por todas as partes, este vendedor, né, esse interveniente, vai emitir um documento que é um termo de autorização, que é parecida com essa aqui que vocês estão vendo na tela. Nesse caso aqui eles chamam de termo de autorização de transferência de propriedade, porém, cada instituição, né, cada empresa pode ter um nome um pouquinho diferente, mas o objetivo é o mesmo. Com esse documento, você vai poder levar até o cartório para fazer o registro da cessão e da posse. Nesse caso aqui, é um imóvel que eu comprei à vista, então aqui vai ser direto a emissão da escritura e a averbação na matrícula. Se for um contrato de financiamento, também precisa ser averbado na matrícula este novo contrato ali que passou a ser seu. E como os principais riscos que nós temos neste processo está a falta de formalização. Exatamente o que eu falei, é importante que você tenha um contrato assinado por todos com registro em cartório, que você transfira este imóvel para o seu nome o mais rápido possível, se for um imóvel que você pagou à vista. Se houver um financiamento, você precisa também registrar esta cessão na matrícula. Então tudo isso precisa ser formalizado para que ele tenha validade jurídica e para que você tenha um bom nível de segurança e esteja respaldado pelas leis que envolvem o processo de cessão de direitos. Um outro risco muito comum são imóveis com pendências, né? Dívida de IPTU, dívida de condomínio, até mesmo o proprietário, né? A pessoa que comprou esse imóvel pode ter algum tipo de restrição que de alguma forma pode impactar este imóvel, né? Esse terreno, essa casa, esse apartamento que você comprou lá no futuro. Então, é importante que você faça uma análise detalhada, não somente do imóvel, mas também de quem está vendendo esse imóvel para você. Até mesmo a loteadora, a construtora, pode ter algum tipo de problema que impacte nesse processo. Então é importante que você faça uma análise muito robusta sobre esse aspecto. E é exatamente esse um dos pontos que nós passamos em nossas consultorias imobiliárias independentes, né, onde nós mostramos todo passo a passo para que você adquira seu imóvel com segurança. Nós apoiamos você desde o planejamento, né, para você saber exatamente quais são as suas capacidades financeiras para arcar com uma parcela, para que você tenha obtenção do crédito, passando pela análise da documentação do imóvel e dos vendedores, olhando também os aspectos daquilo que você vai gastar nesse processo de cessão de direitos, de adquisição de um imóvel, até orientações importantes para que você consiga um financiamento, né? No meu caso, eu vou financiar a construção, mas eventualmente você pode ter
né, comprar a cessão de direitos de um financiamento, avaliar se as condições desse financiamento são boas para você. Eventualmente você pode fazer um novo financiamento, um interveniente quitante, ao invés de fazer um processo de cessão de direitos, ou até mesmo avaliar se tem algum tipo de problema ali que possa gerar um grande risco para você. E o mais importante, tudo isso de maneira totalmente independente, uma vez que nós não recebemos nenhuma comissão, não somos bonificados por ninguém para te ajudar. Nós cobramos uma taxa fixa e com isso nós mostramos para você toda a verdade do processo de aquisição e financiamento de um imóvel. Para saber mais sobre a nossa consultoria imobiliária independente, fale com a gente através dos contatos que estão na descrição, no primeiro comentário ou no QR Code aqui em cima. Um outro risco é a cessão sem a anuência da construtora, loteadora, incorporadora ou da instituição financeira que concedeu o crédito. Além disso, temos também, infelizmente, vendedores agindo de má fé, porque ele pode simplesmente vender esse imóvel para você, para outras pessoas. Então, todo esse processo precisa ser formalizado o mais rápido possível e, particularmente, eu prefiro fazer o pagamento depois que a documentação já foi para o cartório, ou minimamente quando a gente tem a anuência da construtora, da loteadora, do banco. Então, no meu caso, especificamente, eu fiz o pagamento assim que eu recebi aquele termo de autorização que eu acabei de mostrar. Mas cada situação envolve um risco e aí você precisa avaliar qual, né, para um caso específico seu, aonde que vale a pena. Mas normalmente quando já tem a anuência do interveniente, o processo já está mais estruturado e considerando que você avaliou, né, todos os riscos que envolvem essa compra, você analisou toda a documentação e não encontrou nenhum tipo de problema relevante, aí sim você pode fazer o pagamento e seguir com o processo de registro. Agora, nunca, mais uma vez, nunca deixe de registrar a cessão, porque isso sim pode te gerar problemas. Bom, agora eu vou falar, né, do imóvel que eu adquiri através do processo de cessão de direitos, falar como é que foi o passo a passo aqui para vocês. Então, começou com eu encontrar esse imóvel, né? Eu busquei utilizando também os conhecimentos que eu já passei em vídeos anteriores aqui no canal, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para alguns deles, mas eu fui lá, negociei, encontrei um imóvel com valor bem abaixo do que está sendo praticado naquela região, né? Encontrei imóveis de 70 até 90 mil reais, alguns, né, com uma localização um pouco pior por 60 mil, mas eu paguei somente 50 mil reais. Então foi, né, no preço de mercado dele, um desconto de quase 30%, na verdade. Então, utilizando os conhecimentos que eu estou passando aqui para vocês nos vídeos do canal. E aí depois, né, formalizei isso, né, falei, beleza, vamos fechar. Analisei toda a documentação do imóvel, analisei a documentação dos vendedores. Paralelamente a isso, a gente deu entrada, né, no processo de cessão de direitos junto com a loteadora, né, passando todo o processo de assinatura do contrato. Eles fizeram um contrato de cessão de direitos, que é esse daqui, ó. Lá em cima eu tenho informação sobre o comprador, vendedor e tudo mais, e aqui nós temos o objeto, né, aqui para baixo a gente tem a responsabilidade, né, informação do cessionário e tudo mais, de quem está vendendo, da interveniência, né, que a gente tem nesse processo, o valor, né, então aqui eles colocam o valor que foi recebido pela SPE, né, pela empresa. E eu nem sabia, né? Quando eu comprei esse imóvel, eu imaginei que ele tivesse pago 50 mil, porque, na verdade, ele pagou 50 mil, mas com o parcelamento e tudo mais, todas as taxas, acabou subindo para 63. E aqui a gente tem informação da declaração final e tudo mais, e para finalizar, aqui embaixo a gente tem a assinatura, né, das pessoas aqui embaixo, então a assinatura digital, nesse caso, e aqui tem a data e tudo mais. Então, é um contrato bem simples. Nesse caso aqui tem 3 páginas, não é difícil de você entender e ler o que está sendo feito aqui, porque este daqui é um contrato de imóvel que já foi quitado. E isso acaba sendo muito mais simples do que você comprar um imóvel que está financiado, e você ter a cessão do direito e das obrigações para esse imóvel também. Depois que assinamos o contrato, deu alguns poucos dias, né? Esse contrato aqui demorou uma semana para ser assinado por todo mundo. 2 dias depois, eles me mandaram o termo de autorização para que eu levasse no cartório. Levei no cartório esse termo de autorização e o cartório deu andamento ao processo. Quanto custou
o processo de cessão de direitos. Custou R$ 280. Então não é um valor muito grande. E por que as pessoas fazem isso? Porque o processo de cessão permite que você não precise gastar dinheiro fazendo a matrícula desse imóvel, fazendo escritura e registrando na matrícula. Isso fez com que a pessoa economizasse quase R$ 4.500. Foi o que eu paguei para fazer a documentação desse imóvel aqui. Então, nesse sentido, você que compra lotes para revender, desde que a vendedora desse lote não seja uma empresa responsável, tenha uma saúde financeira boa, você pode somente deixar para que a pessoa que comprar de você faça o registro. Muitas pessoas compram e exatamente para revender com uma valorização futura, não somente lotes residenciais, terrenos, mas também imóveis prontos. Ela compra, faz a cessão antes de registrar o imóvel e com isso economiza bastante dinheiro. E aí, para finalizar, paguei as taxas do cartório, ele fez a escritura, nós assinamos e mandamos para o registro de imóveis fazer a averbação na matrícula. Eu ainda não recebi isso, eu estou com o processo andando na prefeitura até para aprovar o projeto dessa casa. Inclusive, é o que eu vou mostrar nas próximas semanas, o desenvolvimento desse projeto. Eu fiz um desenho à mão, a princípio, gravei para vocês verem. A gente teve uma troca com a engenheira que está fazendo esse projeto para mim e como que está indo para a prefeitura, qual que vai ser a versão final e como deverá ficar esta casa. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, faça isso agora, deixe sua curtida nesse vídeo e compartilhe para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.